liberdade do Espírito, Ele possa, Senhor, conduzir, ó Deus, a Tua palavra de uma forma ousada, de uma forma intensa, de uma forma plena. Que em nome de Jesus, ó Deus, Ele possa reverberar, ó Deus, na autoridade do Senhor, as verdades eternas. Senhor, quanto a nós, ó Deus, que em nome de Jesus, ó Deus, Você encontra em nós corações dispostos, corações inclinados, uma terra sedenta, Senhor, porque o Teu Filho é o semeador nessa noite. E que em nome de Jesus, nós entendemos que, embora o Teu Filho seja o semeador, o Senhor, ó Deus, é aquele que produz a colheita. Mas que essa palavra, Senhor, não venha cair num solo infértil, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, amém? Aplauda Jesus aí. Oh, glória. O Senhor é bom. Aleluia. Diga para quem está do seu lado aí, o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Vamos orar. Não descartando a oração do pastor, mas vamos orar mais um pouco, querido. Você pode fechar os seus olhos para que a gente possa orar? Deus, em nome de Jesus, nós te damos graça por esse dia, Pai. Nós te damos graça por estarmos aqui, Senhor. Muitos, Senhor, poderiam estar aqui, mas se o Senhor nos trouxe é porque o Senhor quer falar conosco, Pai. Então, no nome de Jesus, que nós possamos abrir o nosso coração, Deus, porque a palavra não é para o nosso vizinho, para os nossos pais, para os nossos esposos, maridos, esposas, mulheres. A palavra é para nós, Senhor. Então, no nome de Jesus, que nós possamos guardar o nosso coração no Senhor, Deus. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, Pai. Então, nós queremos estar, Senhor, habitando no Senhor, Pai, debaixo das Tuas asas, Senhor, debaixo do Teu esconderijo. E para isso, Senhor, se for necessário o Senhor nos repreender, para isso, Pai, se for necessário o Senhor nos chacoalhar para que nós venhamos despertar, que o Senhor venha fazer isso, Pai. Mas que nessa noite o nosso coração seja, como foi dito, uma terra fértil, Pai. Porque a semente do Senhor, Pai, vai ser lançada e ela trará fruto, Senhor, na vida daqueles que tiverem uma boa terra, Pai. Ela pode cair entre espinhos, ela pode cair em terrenos rochosos e ela não vai prosperar. Então, que o nosso coração seja uma boa terra para a Tua palavra, no nome de Jesus. Amém? Aleluia. Amém mesmo? Então, queridos, abrem em Gênesis 2. Gênesis 2. Aleluia. Esses visitantes aqui é de hoje, não? Não, né? Tem visitantes aqui, queridos? Se tiver, levanta sua mão assim. Não tem, né? Tem. Como é que é o nome da senhora, querida? Maria Lúcia. Que nome lindo, Maria Lúcia. Deus abençoe. Volte mais vezes. Que você receba um abraço aí de quem está do seu lado. Da Ana Paula. Deus abençoe, querido. Volte domingo às 20 horas, amém? Deus tem às 19 horas, exatamente. Volte domingo às 19 horas, querida. Deus quer falar com a senhora. Ele está marcando encontro, domingo às 19, hein? Amém? Gênesis 2:16. Vai dizer assim, Gênesis 2:16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Queridos, você já conhece Gênesis e sabe que Deus ali criou os céus, a terra, a árvore, os peixes, os animais, criou o homem, abençoou o homem. Vai falar ali no capítulo 1, versículo 28, vai dizer assim: e Deus os abençoou, dizendo-lhes: frutificai, multiplicai, sujeitai a terra, dominai a terra. Só que em Gênesis 2, 18, 16 e 17, Deus dá uma ordem ali para o homem. E ele fala assim: olha, eu te dou uma ordem. Você pode comer de todos os frutos, né? Você pode comer de todas as árvores aí. Você pode se manter de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí você sabe que logo depois o homem vai lá e come do fruto e é expulso do jardim. Amém? E queridos, alguns podem dizer que obedecer é fácil. Obedecer é fácil, né? Mas, queridos, a obediência ela é muito difícil.
Se fosse tão fácil assim, nós seríamos uma igreja obediente. E se você for perguntar para o pastor e para a pastora se eles acham que a igreja é obediente, enfim, fique curioso e pergunte para eles. Eu não vou responder por eles, mas pelo que eu sei, eu não sei não se nós somos uma igreja obediente, mas pergunte para eles se você ficar curioso. Porque obedecer não é fácil, né? Deus ali planta o jardim e dá uma ordem para o homem. Olha, só não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, que certamente se você comer você vai morrer. Só que o homem é tão aguçado em fazer o mal, em correr para aquilo que não pode, que ele desobedece aquela ordem que Deus dá. Então obedecer não é fácil. Se fosse tão fácil assim, nós caminharíamos de forma muito mais plena, muito mais fácil com Deus. O evangelho seria mais fácil, porque se nós obedecêssemos a palavra do Senhor, então nós seríamos o problema de grandes pessoas, o problema de muita gente é a falta de dinheiro, amém? Quem deu amém é porque é falta de dinheiro mesmo. Porque a falta de dinheiro causa muito problema, né? Tira a paz, tira o sossego, tira o sono. Só que se nós fôssemos obedientes à palavra, nós seríamos prósperos. Então talvez nós não somos tão prósperos assim por falta de obediência à palavra de Deus. E isso é o quê? Obedecer os princípios do Senhor. Eu estava falando com a pastora hoje à tarde que eu lembrei de uma ministração dela, foi na verdade do ano passado mesmo, né, pastora? Foi da campanha, da série, foi da série de ministrações sobre filhos maduros. E não sei se você vai lembrar, a pastora falou sobre 3 pilares, foi limite, direção e proteção. Alguém lembra? Amém? Foi tremenda a palavra da pastora e depois que ela ministrou, série é sempre assim, né? Não é campanha, é série. É sempre assim. Você sempre, quem vai ministrar, fala assim, poxa, vai ministrar isso, outro está ministrando. E o que a pastora falou era tudo aquilo que eu ia falar. Eu lembro, para mim, aquela ministração dela marcou. Na verdade, as ministrações da pastora sempre marcam, né? É sempre uma revelação, o poder de Deus. E ela falou sobre limite, direção e proteção. E eu queria falar sobre isso nessa noite. Sobre obediência, porque a obediência é você ter limite, obediência é você ter direção, e a obediência é você ter proteção em Deus. Então a obediência engloba esses 3 pilares que nós precisamos trazer para a nossa vida. Porque, queridos, eu tenho certeza que quando você começar a ser obediente em Deus, você vai ver um romper na sua vida. E isso vai ser muito nítido, porque a obediência, querido, ela gera reconhecimento. E quem não quer reconhecimento? Você pode ser hipócrita e falar para mim que não gosta de reconhecimento, mas eu vou dizer que é mentira. Porque todos nós gostamos de ser reconhecidos. Em alguma coisa nós gostamos de ser reconhecidos. Você talvez no seu trabalho, você trabalha, você sua para dar o seu melhor para ser reconhecido. Não é verdade? Porque você talvez quer uma promoção. Você investe no seu ministério. Você investe naquilo que Deus chamou para fazer, porque você quer sim reconhecimento em Deus. Você quer reconhecimento daquilo que você está fazendo. Isso não é pecado, querido. Pecado é você ser orgulhoso. Reconhecimento não é pecado. E a obediência, querido, ela gera reconhecimento. A obediência, ela gera destino para nós. Nós precisamos entender isso. Quanto mais obediente nós formos, mais nós entraremos naquilo que Deus tem para nós. Quanto mais rebelde você for, mais longe você fica das promessas de Deus. E às vezes nós pensamos que ser obediente, né, ser submisso, é algo pejorativo, é algo ruim, né? Em algumas falas, eu vejo que as pessoas entendem a submissão como algo pejorativo, como algo ruim, de forma discreta, na verdade, né? Ninguém gosta de expor isso. Não, eu sou insubmisso, eu sou desobediente. Mas as pessoas veem a submissão, a obediência como algo pejorativo, como algo ruim. Só que na verdade é o contrário disso, querido. Quando nós somos obedientes, nós demonstramos a nossa força em Deus. Quando nós somos obedientes, nós demonstramos o quanto nós amamos ao Senhor. E a obediência, queridos, é motivo de louvor, é motivo de honra. Falando sobre reconhecimento, o pastor falou domingo da Lídia aqui,
E queridos, isso que o pastor fez não é puxa-saquismo. O pastor está puxando o saco da Lídia agora. Né? A bola da vez de puxar saco é a Lídia. A pastora puxa saco da Lídia. Só que, queridos, é uma vida de obediência. O pastor falou aqui, não é puxando o saco da Lídia, mas eu sempre falei no louvor, para mim a Lídia é uma pessoa admirável. Isso não vem de agora. Uma pessoa de determinação, uma pessoa de caráter. E o pessoal do louvor está aqui para testificar isso. E, na verdade, eles reconhecem isso. Uma vez a gente até honrou a Lídia por isso. Né? Então, assim, é o reconhecimento através da obediência. É o motivo de louvor isso. A Lídia tem um chamado profético. E nós começamos estudos aqui sobre o ministério profético com um grupo pequeno de pessoas. E eu comecei a ver isso de perto, sabe? A Lídia, quem conhece a Lídia sabe que ela tem os mantos dela, as revelações dela aí, né? E ela poderia ter uma arrogância para cima de mim a ponto de falar assim: quem é você, Eric? Eu sou a mulher dos sonhos. Eu sou discípula de José. Eu sou discípula de Daniel, meu filho. Quem é você para querer me ensinar alguma coisa? Só que, queridos, eu particularmente vejo submissão e obediência. Eu sempre vejo ali com alguém querendo aprender. E o reconhecimento que ela tem hoje aqui na igreja, pelo pastor da nossa igreja, isso não é qualquer coisa. Não é qualquer um que está reconhecendo o ministério da Lídia, é o pastor dessa igreja, é o anjo dessa igreja. É o reconhecimento por uma vida de obediência. Então você pode olhar para a vida dela e falar assim: poxa, o pastor puxa um saco da Lídia, né? Puxou um saco da Lídia legal. O Eric está puxando um saco legal da Lídia, né? Só que, queridos, é a obediência. A obediência, ela gera reconhecimento do externo. A obediência, ela nos leva para um nível maior em Deus. Então nós precisamos entender isso, queridos, que a obediência, ela nos gera reconhecimento, ela nos gera proteção, ela nos gera direção. A obediência nos gera limites. E um segredo, querido, para você ser protegido é a obediência. Você precisa entender isso. Seja obediente, você vai ser protegido, né? Algumas pessoas pensam que o pastor, eu quero falar isso, querido, não porque eu estou me vangloriando ou vangloriando a Lídia aqui, mas porque é uma coisa que nós aprendemos e nós não podemos ter vergonha de falar daquilo que nós aprendemos. Não é falta de humildade, não é arrogância, mas é experiência. E nós precisamos entender isso. O pastor, as pessoas podem pensar que o pastor me protege muito, que o pastor... Só que, queridos, não é bem esse o caminho. Não é, na verdade, bem esse o caminho. Vocês não sabem o quanto eu tenho que me abrir para Ele, o quanto eu tenho que negar as minhas vontades de, às vezes, pecar e ter vergonha de passar por cima da minha vergonha e me abrir, né? O tanto de coisa que lá atrás, que já para mim foi um desafio que o pastor me direcionar, para que hoje eu fosse protegido por Ele. E proteção, queridos, não é algo ruim, não. Eu sou muito grato por ter alguém me protegendo. E você deve ser grato também. Isso não é ruim, né? Você fala assim: nossa, o pastor protege o Eric, né? O Eric isso e aquilo, ali disse aquilo, dentre outros. Mas, querido, proteção é algo muito bom. Porque os ataques que vierem a mim, primeiro vai vir nele. E glória a Deus por isso, que ele é mais forte do que eu. Ele aguenta mais pressão. Então a proteção é algo divino por isso. Nós precisamos ser gratos por isso. Entenda isso, queridos. Quando você tiver uma vida de submissão, de obediência, as coisas vão caminhar de forma muito mais tranquila na sua vida. Você vai ver que algumas chaves vão ser destravadas na sua vida. Então, queridos, entenda isso. Ser fiel, ser obediente, vai te levar para um nível maior em Deus. E nós vemos na palavra, queridos, que a lei natural era a sucessão. É a sucessão. Então era um Deus, era Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, né? Era o Deus do reinado de Saul, era para ser o reinado de Jonatas, mas por Saul não se posicionar como homem de Deus, então ele foi destituído do reino. Só que Deus é um Deus geracional. A lei natural é a sucessão. E, queridos, para haver sucessão é necessário ter submissão. Não tem como você querer dar algo em Deus sem você ser submisso. Não tem como você querer, queridos, crescer na sua empresa,
crescer onde você trabalha, sem você ser submisso à sua liderança. Não tem como isso. Você, para crescer aonde você estiver, você precisa ser submisso. Talvez você não tenha rompido na sua empresa, talvez você não tenha rompido aqui no seu ministério, porque você não consegue ser submisso. Nós precisamos entender que para nós crescermos em Deus, nós precisamos passar sob autoridades. O Senhor, Ele não rompe princípios porque você é bonito, porque você é legal, porque você tem unção, porque você tem a presença, porque você ora demais, porque você tem muitos dons. O Senhor nunca vai romper princípios por quem você é. Você vai conseguir crescer em Deus se você entender a lei da submissão, de você entender que existe alguém maior do que você, ainda que você saiba mais, ainda que você reconheça que você saiba mais. O Senhor nunca vai entregar um ministério para alguém só porque essa pessoa tem muitos dons, porque ela sabe demais da Bíblia. O Senhor, Ele é um Deus de submissão, queridos. O Senhor é um Deus de autoridade. Então Ele não vai passar por cima da lei, dos princípios, dos mandamentos, por causa de você, porque você sabe mais. Queridos, você não vai crescer ministerialmente aqui nessa igreja se você não se sujeitar. E eu quero que você entenda que o Senhor, Ele tem falado muito sobre obediência. A pastora, quarta-feira aqui no estudo de intercessão, falou sobre obediência. A pastora José aqui pincelou um pouquinho sobre obediência na quinta-feira, né, pastora? O pastor ministrou aqui domingo. Então, se Deus está trazendo essa palavra, não é à toa, não é para ficar algo repetitivo para nós, para que seja algo maçante e toda hora tem que ficar falando, ouvindo sobre obediência. O Senhor, Ele quer trazer alguma coisa para nós e nós precisamos discernir isso. Você precisa entender isso. Você precisa se perguntar: Senhor, no que eu tenho sido desobediente? No que eu tenho falhado em obediência? Você pode pensar que talvez, não, eu não tenho me desobedecido em nada. Só que será mesmo? Será mesmo que você não tem desobedecido ao Senhor em nada? Será que jovens você tem obedecido aos seus pais? Mulheres, será que vocês têm sido obediente, submissa aos maridos? Será que aqueles que fazem parte de algum ministério dessa igreja têm sido submissos, obedientes aos seus líderes? Na empresa que você trabalha, será que você tem sido? Queridos, é muito amplo. Nós vamos ver que a obediência é algo muito amplo, ela não se restringe a esse âmbito de igreja, ela vai muito além. E nós precisamos entender que debaixo da submissão, debaixo da obediência, nós vamos prosperar em Deus. O problema é que no caminho nós começamos a deixar que as coisas comecem a pesar. E como eu falei, obediência, ela é pesada, obediência não é fácil. Obediência é um fardo pesado. É um fardo pesado que no caminho que nós estamos trilhando, nós começamos a deixar para trás. E quantos de nós não deixou a obediência lá para trás? Não deixou a submissão lá para trás? Porque ela é pesada, querido. Pensa aí, você no meio do caminho. Você no meio do caminho, num deserto, você cheio de bagagens. Só que essas bagagens são princípios, são a lei do Senhor. E elas começam a pesar, começa a ficar difícil. A primeira coisa que você pensa é abandonar. A gente vê lá, quando o apóstolo Paulo está na embarcação, apóstolo Paulo, né? O pessoal ventania, e eles começam a jogar as bagagens, porque, queridos, no meio do caminho a gente quer ser aliviado dos pesos, a gente quer ser aliviado daquilo que está sendo complicado, está sendo difícil. Então, grande parte das vezes nós deixamos os princípios do Senhor pelo caminho, porque eles são pesados. Não é fácil nós sermos fiéis nos dízimos, nas ofertas. Se fosse fácil, querido, essa igreja seria uma igreja muito mais próspera, se nós entendêssemos esses princípios. Só que não é fácil você ser fiel com os dízimos, com as ofertas. Não é fácil sermos obedientes ao Senhor. Então, nessa caminhada, a primeira coisa que nós pensamos é começar a se esvaziar daquilo que está pesado. E quantos estão caminhando debaixo de rebeldia, debaixo de submissão, porque deixou lá para trás esses princípios do Senhor? Quantos estão assim?
porque o fardo é pesado. Eu quero que você abra um texto comigo lá em Marcos. Marcos 6. Amém? Vou falar que nem a pastora Josi. Você pode dar glória, amém? Glória a Deus. Não é pecado você dar glória a Deus. Não tem um sapo na sua garganta aí te pedindo de você dar glória a Deus. Amém? Queridos, em Marcos 6, do 1 ao 6 vai dizer assim: Jesus voltou com seus discípulos para a cidade de Nazaré, onde ele tinha morado. No sábado começou a ensinar na sinagoga. Muitos que estavam escutando ficaram admirados e perguntaram: de onde é que este homem consegue tudo isso? De onde vem a sabedoria dele? Como que faz esses milagres? Vamos ler até aqui, só para entender. Queridos, Jesus estava ensinando ali na sinagoga e o povo ficou espantado. Nossa, quem é esse homem? Como? De onde vem esses ensinamentos? De onde vem tudo isso? Como que ele faz isso? Eles ficaram perplexos com aquilo que Jesus fazia. E aí, vamos continuar. Por acaso ele não é o carpinteiro, filho de Maria? Não é irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não moram aqui? Por isso ficaram desiludidos com ele. Mas Jesus disse: um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. Ele não pode fazer milagre em Nazaré, a não ser curar alguns doentes, pondo as mãos sobre eles. E ficou admirado com a falta de fé que havia ali, pois Jesus ensinava nos povoados que haviam perto dali. Queridos, diga assim: misericórdia, me livre desse mal. Queridos, eles estavam perplexos com aquilo que Jesus estava fazendo. Eles ficaram assim: nossa, como é que pode um homem fazer isso? Só que aí eles falam assim: ué, mas esse aí não é filho de Maria? Esse aí não é o carpinteiro de Nazaré? E aí, queridos, ele já caiu em descredibilidade com o povo. E vai falar que Jesus não pôde fazer muitos milagres ali pela falta de fé do povo, por eles terem descredibilizado Jesus, de onde ele vinha, por quem ele era. Porque ele era entre aspas, né? E queridos, olha o que a falta de credibilidade sobre a autoridade traz sobre as nossas vidas. Talvez muito daqueles que estavam ali falando assim: ué, mas não é filho de Maria? Ele não é aquele menino carpinteiro? Talvez muitos daqueles que descredibilizaram Jesus eram pessoas que precisavam de milagres, ser curadas, serem transformadas, ter a vida mudada. Talvez seria uma possível mulher de fluxo de sangue. Talvez seria um futuro Bartimeu. Talvez seria um futuro cego curado. Só que eles descredibilizaram quem Jesus era. Eu conheço ele. Ele é o carpinteiro. Eu vi esse menino crescer. E quantos aqui, queridos, estão descredibilizando os nossos apóstolos, os pastores dessa casa, os líderes, dizendo assim: eu conheço a vida dele. O Eric, coitado. A Lidiane? Tadinha da Lidiane. Ela tem essa voz dela aí, mas é só isso também que ela tem, coitada. Queridos, quantos estão deixando de viver os seus milagres, o romper de Deus? Nós estamos aqui no ano da restauração. Quantos estão deixando de viver essa restauração por estarem descredibilizando aqueles que são autoridades? Queridos, ali muitos perderam milagres. Muitos ali deixaram de ter sua vida mudada porque descredibilizaram Jesus. Eles estavam vendo o poder de Jesus. Eles estavam vendo com os seus próprios olhos. Mas eles olharam para uma coisa que não se deve olhar, querido. Eles começaram a descredibilizar Jesus e eles perderam a bênção por falta de fé, por falta de submissão. E isso é muito perigoso, querido. Isso é muito, muito perigoso. Nós não podemos entrar nesse terreno. Eu vejo muitas pessoas aqui na igreja descredibilizando a unção dos nossos pastores, dos nossos apóstolos. Porque eu sei mais.
Eu vi muitas pessoas saindo dessa igreja porque achavam que sabiam mais do que os líderes, do que os pastores. E queridos, você não vai romper em Deus, você não vai ver restauração na sua vida se você não souber se submeter, se você não souber obedecer. Nós precisamos entender que a falta de honra às nossas autoridades, elas vão gerar em nós rebelião. Abra comigo em 1 Samuel 15. Eu já falei muitas vezes sobre esse texto aqui, e eu gosto muito desse texto. 1 Samuel 15, do 22 ao 23. Que vai dizer assim: e o que é que o Senhor Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifícios? É melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhes em sacrifícios as melhores ovelhas. A revolta como o Senhor é tão grave como feitiçaria, e o orgulho é pecado, como é pecado a idolatria. O Senhor rejeitou como rei, porque você rejeitou as ordens dele. Eu quero ler de novo aqui, em outra versão. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como que obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfírio é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Queridos, você conhece a história de Saul? Para quem não conhece, eu vou explicar um pouco. O povo de Israel quer um rei, e aí o Senhor vai lá, levanta Saul. Saul foi um homem escolhido do Senhor. E ele foi um homem escolhido em Deus. Saul, que eles tinham uma identidade em Deus. Você vai ver que quando Saul recebe uma palavra de Samuel, Samuel fala assim: olha, quando você estiver voltando para a sua casa, você vai encontrar alguns profetas pelo caminho, e ali você vai ser tomado pelo Senhor, você vai começar a profetizar. Então, essa era a essência de Saul, um homem de Deus, um homem profético, um homem que se encontrava com outros homens de Deus e começava a profetizar. Só que a imagem que nós temos de Saul é um homem rebelde, amém? Amém? Nós temos essa imagem do homem ruim, de um homem que foi desobediente. Só que a essência da identidade de Saul não era essa, porque senão Deus não escolheria Saul para ser rei. Deus não errou na sua escolha. Quem errou foi Saul, por perder a sua identidade. Então ali Saul tinha uma identidade, mas ele, pelo orgulho, mas ele pela desobediência, pela insubmissão, ele foi rejeitado pelo Senhor. Vai falar aqui, olha, eu te rejeitei. Porque o Senhor, ele não quer muitos sacrifícios, ele quer obediência. E nós vemos aqui dois erros de Saul. O primeiro, a rebelião. Quem diz a rebelião, vai dizer aqui na palavra que é como o pecado de feitiçaria. E eu já falei sobre isso aqui. Não é que quando você é rebelde, que você é um feiticeiro. O intuito do feiticeiro são abrir portais, são abrir legalidades para o reino das trevas. Então, quando nós somos rebeldes, nós estamos abrindo portais para o reino das trevas agirem em nossas vidas. Então, a primeira aqui deficiência de Saul foi que ele foi rebelde. Ele abriu portais na sua vida para que espíritos malignos tomassem a sua vida. O segundo, o orgulho. Vai falar aqui... Cadê? Deixa eu ler aqui, queridos. Deixa eu procurar aqui. A revolta e o orgulho é pecado. É pecado de idolatria. Então, queridos, ali Saul deixou o orgulho entrar na sua vida, deixou o orgulho entrar no seu coração. E em Provérbios 16:8 vai dizer assim: o orgulho leva a pessoa à destruição, e a vaidade faz cair na desgraça. Queridos, o orgulho, ele rompe o limite entre Deus e o homem. Quando o orgulho entra no nosso coração, quando o orgulho toma a nossa vida, nós, queridos, não conseguimos mais ouvir ninguém. A única pessoa que nós ouvimos é o nosso próprio eu. Não, você é capaz. Você sabe o que você faz. Você estuda bastante. Você merece um cargo melhor nessa empresa. Ah, você precisa se impor.
O orgulho, ele começa a tomar o nosso coração e nós conseguimos só ouvir a nossa própria voz, só a nossa alma. E foi o que aconteceu com Saul. Saul recebe uma direção e fala assim: olha, você vai lá em Gilgal e você vai ficar esperando ali 7 dias, até o profeta dizendo, até eu aparecer para sacrificar. Só que Saul começa a olhar para o lado e ele fala assim: poxa vida, Samuel não está aparecendo. E aí o eu de Saul começa a falar assim: não, então vai lá e você sacrifica. Porque, queridos, para ele poder ir para a guerra, ele precisava sacrificar antes. Ele não, né? No caso, Samuel. Então ele tem que esperar esse comando. Só que ele pensa assim, conjecturando aqui, né? Ah, não, mas eu fui escolhido como rei de Israel, por que eu não posso entregar esse sacrifício? Né? Eu tenho esse contato com Deus também, né? Dentre tantos homens, eu fui escolhido, né? Contrapartida, lembra da identidade de Saul? Quando Deus vai escolher Saul, ele fala assim para Samuel: mas eu vou ser escolhido, eu sou o menor da minha casa, eu sou o menor dos meus irmãos, eu sou o menor do meu clã. Só que nessa situação que Saul se encontra, ele já, creio eu que ele já está pensando assim: poxa, por que eu não posso sacrificar? Se eu fui escolhido como rei de Israel, os homens estão aqui esperando para a gente pelejar, para a gente ir para a guerra, então eu vou sacrificar. Samuel não apareceu. E, queridos, o engraçado é que quando Saul vai oferecer o sacrifício, quem aparece? Samuel. E isso, queridos, eu entendo, queridos, que são testes de Deus. Deus, ele fez ali Samuel demorar para ver aonde estava o coração de Saul. E ali o reino de Saul é rejeitado, porque ele não soube esperar, porque ele não soube ser submisso, ele não soube ser obediente à palavra. E a obediência nos tira da bênção de Deus. O orgulho ali no coração de Saul o tirou do reinado perpétuo, o tirou da bênção de Deus. E nós precisamos, queridos, entender que os limites que os nossos pastores, os nossos líderes colocam sobre as nossas vidas, não são para colocar um fardo, para colocar um peso, para te colocar um cabresto, para que você seja ali um manipulado. Esses limites, eles vêm para te proteger. Talvez os nãos que você ouviu dos seus líderes, dos seus antigos pastores, e você talvez abandonou o ministério, a sua igreja, por ouvir alguns nãos, eram limites, queridos, limites para que você crescesse. Eu lembro que a minha maior crise aqui na igreja, a vez que eu quis sair da igreja, foi quando eu não soube ouvir um não. Eu queria ir para o Jocum e estava tudo certo, o pastor já havia me liberado, já falei isso aqui, mas eu vou falar de novo. Eu queria ir para o Jocum e o pastor havia me liberado e tal, liberado naquelas, né? Ele falou: não, se você quer ir, amém, né? Aí ele foi buscar entender, enfim. Já tinha feito a minha inscrição, já estava tudo certo para eu ir, em partes, né? Aí nós voltamos à escola de profetas e o pastor falou para mim que eu não ia mais. Aquilo que descausou uma revolta em mim. Eu falei assim: mas como assim, Deus? Como assim ele vem falar nessa altura do campeonato, falar para mim que eu não vou mais? Tudo certo, já enviei lá meu currículo, já enviei a carta de recomendação do meu pastor, já está tudo certo, como é que ele fala para mim que eu não vou mais? E isso foi gerando algo dentro de mim, e eu quase saí da igreja por isso. O pastor e a pastora lembram como foi custoso me trazer para perto de volta. Porque, queridos, a gente ouve não, a gente obedecer, a gente estar dentro desses limites, é muito difícil. É muito, muito difícil. Só que são esses limites que nos trazem para mais perto do propósito, que nos levam para o destino. Pode ter certeza disso. Pergunta aí para a pastora Josi, pastor Sandro, pastor Rodrigo, pastora Cris. Pergunta os pastores dessa igreja, para os líderes, se foi através de todos os sim que eles ouviram que eles estão aqui. Não foi. Foi às vezes ouvindo muito não que forjou o caráter, que forjou
a obediência que forjou o crescimento. Não são os sims que vocês ouvem, que vão trazer uma mudança na sua vida, que vão trazer uma mudança no seu caráter. São os nãos, e você se submisso a esses nãos que você ouve. Nós precisamos entender isso. Queridos, ficar parado, esperar, ouvir o não, faz parte dos processos de Deus, faz parte daquilo que nós entendemos como crescimento em Deus. A palavra vai falar que aquele que é fiel no pouco, Deus o reconhece no muito, Deus o coloca no muito. Não adianta você querer crescer em Deus, você querer na sua vida ministerial, você querer crescer na sua vida profissional, se você não souber ser fiel no pouco que Deus está te entregando. Não adianta você querer ser um homem muito próspero financeiramente, se você não conseguir ser fiel com aquilo que você tem hoje. Não adianta você almejar aí ser um pastor, se você não consegue ser submisso a quem você está sob a autoridade hoje. Queridos, Deus não vai te colocar no muito se você não conseguir ser fiel com Ele no pouco. As pessoas recebem promessas e elas acham que essas promessas podem passar por cima das autoridades. Não, eu tenho uma unção, eu tenho uma promessa de ser isso, de ser aquilo. E elas começam a crescer tanto com isso, que elas querem passar por cima até mesmo dos apóstolos dessa igreja. E queridos, tudo isso que eu estou falando é com base naquilo que eu vejo nessa igreja. Não é com base no que eu vejo de fora. Por isso que nós precisamos despertar. As promessas de Deus nunca vão passar por cima da sua liderança. Aquilo que Deus tem sobre a sua vida nunca vai passar por cima da sua autoridade. Nunca vai passar por cima. Você talvez recebeu uma promessa de ser líder da sua empresa. Querido, se você não souber ser submisso, você nunca vai alcançar isso. Você pode até alcançar um dia, mas você vai perder esse cargo, porque não foi Deus que te colocou. Nós precisamos entender isso. Nada daquilo que Deus nos disse vai passar por cima das nossas autoridades. Nada, querido. Entenda isso. Em Hebreus, eu quero que você abra comigo, em Hebreus 13. Hebreus 13 vai dizer assim: obedeçam aos seus líderes, sigam as suas ordens, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês, porque sabem que vão prestar conta disso a Deus. Se vocês obedecerem, eles farão o trabalho com alegria, mas se vocês não obedecerem, eles trabalharão com tristeza, e isso não ajudará vocês em nada. Eu quero fazer uma coisa com vocês. Eu quero que depois você pergunte para os apóstolos se eles estão fazendo o trabalho dessa igreja com alegria. Talvez eles respondam isso de forma de prontidão, assim, não, claro que sim. Nossa, é uma alegria servir essa igreja, esse povo obediente, esse povo abençoador. Mas pergunte depois, querido, assim: pastor, pastora, olhando para a minha vida, o senhor serve a Deus com alegria? O senhor serve esse ministério com alegria? Com base na minha vida, nem fala com base na igreja. Para você se autoavaliar, porque é importante isso. Você se autoavaliar com quem é a sua autoridade. Tá vendo um monte de gente de pé aí? É pressa para eu acabar, gente? Se for pressa, já acabo já. Queridos, depois faça essa avaliação com eles. Pergunte assim: pastor, pastora, pela minha vida, você serve a Deus com alegria? Você serve a essa igreja com alegria? Porque, queridos, quando nós obedecemos, quando nós somos submissos, à nossa volta as coisas começam a prosperar, as coisas começam a caminhar. Nós precisamos, queridos, estar atento àquilo que Deus está falando. Como eu falei, se Deus tem falado muito sobre isso, nós precisamos entender por que nós estamos ouvindo sobre isso. Porque o Senhor tem falado muito sobre isso. Porque o Senhor tem batido nessa tecla. Porque você que está aqui hoje tem ouvido muito sobre isso. Pode ser maçante, pode ser chato ficar ouvindo muito isso. Só que talvez é o Senhor te alertando. É o Senhor te lembrando. É o Senhor
te forjando. Eu quero que você abra mais um texto comigo aí. 1 Samuel, volta lá em 1 Samuel comigo. Queridos, em 1 Samuel 2, 1 Samuel 2, 25, vai dizer assim: se uma pessoa peca contra outra, o Senhor pode defendê-la, mas quem pode defender aquele que peca contra Deus? Mas eles não ouviram o pai, pois o Senhor havia resolvido matá-los. Queridos, aqui, eu vou só exemplificar um pouquinho aqui sobre o que acontece na história. Aqui está falando sobre Ofni e Finéias. E ali está falando sobre eles não ouvirem ao Senhor. Sobre eles não ouvirem aquilo que era dito a eles: olha, vocês estão errados, vocês estão pecando, vocês estão fazendo coisas erradas. E eles não ouviram. E aí então Deus resolve matar esses dois homens. Queridos, você precisa entender que algumas coisas Deus fica maçante na sua vida, nas nossas vidas, para que a gente possa se arrepender e mudar o nosso caminho. Só que vai chegar um momento, queridos, que o juízo de Deus virá sobre a sua vida, sobre a nossa vida. E aí não terá mais chance de mudança. É por isso que algumas pessoas, elas morrem sem Deus. É por isso que algumas pessoas têm a vida totalmente desgraçadas. Porque Deus falou tanto. Ela não deu ouvidos, aos seus ouvidos, a sua mente ficou tão cauterizada, que vem o juízo de Deus. E queridos, Deus ele é misericórdia, Deus ele é amor, mas Deus também é justiça. Deus ele não age só em amor, só em benevolência, só em misericórdia, só em bênção. Ele age também em justiça. Então, se Deus está falando essa palavra conosco, se Deus está tão bastante nisso conosco, é porque ainda há chance de nós voltarmos atrás, de nós se arrependermos, de nós mudarmos a nossa mente, para que a gente tenha uma mudança em Deus. Nós precisamos entender esses processos do Senhor. Nós não podemos querer pular essas etapas de Deus. Nós só vamos crescer quando nós entendemos os limites, as proteções, as direções que o Senhor nos dá. Não se distraia, querido, não se distraia, que essa palavra possa estar cravada no seu coração. Você tem uma identidade em Deus. Pode te colocar de pé, querido. O pessoal está meio... Já vou terminar. O pessoal está com pressa que acabe logo, já vou acabar. Queridos, o Senhor ele te deu uma identidade. O Senhor ele te deu uma identidade. E queridos, a escolha é sua de seguir aquilo que Deus te deu ou não. A gente vê Davi ali, um homem segundo o coração de Deus. Mas é um homem que tinha identidade, um homem que sabia o seu lugar em Deus. Ainda que ele tivesse uma palavra de ser rei de Israel, ainda que o próprio profeta Samuel foi lá falar com ele, ele não deixou a soberba, ele não deixou o orgulho, a vaidade. Ele deixou a proteção, o limite, o cuidado de Deus está sobre a vida dele. Mesmo debaixo de uma palavra sobre o reinado de Israel, ele ainda continuou servindo ali seu pai de forma humilde. Ele entendeu os tempos do Senhor, porque ele sabia a identidade dele. Então, queridos, você tem uma identidade em Deus. O Senhor ele te criou como alguém único. O Senhor ele te criou como alguém que ninguém no mundo mais vai ser igual. Só que para você viver aquilo que Deus tem para a sua vida, você vai precisar estar debaixo de sujeição, debaixo de obediência, debaixo daquilo que o Senhor instituiu sobre a sua vida. Não adianta, queridos, o Senhor liberar uma palavra de que você vai ser um grande homem de Deus, de que você vai ser um grande pastor, de que você vai ser um grande médico, uma grande advogada. Não adianta o Senhor liberar promessas sobre a sua vida, se você não souber estar sujeito às suas autoridades, sujeito à autoridade de Deus. Então saia daqui com essa palavra cravada no seu coração. Saia com isso germinando dentro do seu coração. Saia com essa semente germinando dentro de você. Talvez você veio aqui para ouvir outra coisa,
mas Deus te trouxe aqui para ouvir sobre isso. Deus te trouxe aqui para que você entendesse que sem a obediência, você não vai ter bênção nenhuma. Sem estar debaixo dos limites de Deus, sem estar debaixo daquilo que o Senhor colocou sobre a sua vida, você não vai prosperar, querido. A obediência, a submissão vai fazer você prosperar. Amém? Eu quero orar com você, pode fechar os seus olhos? Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar nossas vidas, Senhor. Eu oro para que o Senhor possa, Deus, abrir os nossos olhos, abrir a nossa mente, Deus. Talvez nessa noite alguns estejam aqui com o coração endurecido, Pai. Talvez alguns estejam aqui, Senhor, com o coração, Pai, petrificado. Mas o Senhor é aquele que quebra, Senhor, toda e qualquer, Pai, circunstância, situação, todo o orgulho. O Senhor quebra, Pai, toda a insubmissão. Então, no nome de Jesus, que nós possamos estar atentos àquilo que o Senhor vem falando, Pai. O nosso coração, ele pode fazer planos, mas sempre a palavra final será do Senhor, Pai. Nós podemos querer correr para a direita e para a esquerda, Pai, mas o caminho do Senhor sempre vai ser o caminho de obediência, sempre vai ser o melhor caminho, Pai. Então, no nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor possa nos levar, Deus, a esse entendimento. Forja o nosso caráter, Pai. Forja a nossa identidade, para que nós possamos estar debaixo da submissão do Senhor, debaixo da obediência do Senhor, Pai. Que o Senhor venha nos trazer clareza, Senhor, e que, se for necessário nós voltarmos lá atrás, recomeçar, se for necessário nós precisarmos, Senhor, ir lá atrás de novo para restaurar algumas coisas, que nós venhamos voltar para restaurar, Pai, mas que nós não venhamos querer continuar do jeito que nós estamos, que nós não venhamos querer continuar da forma e na condição que nós estamos. Que o Senhor venha nos ajudar, Jesus, a viver de forma submissa, a viver de forma agradável, Pai. Que os nossos líderes, que o Senhor, Pai, que as nossas autoridades venham olhar para nós e ver um exemplo de submissão e de obediência, Pai, para que em nome de Jesus nós possamos, Deus, glorificar o Teu nome, Pai, no nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor, querido.